Conclusão da tese. A análise comparada das matrizes africanas Jaga, Congo e Angola, das tradições indígenas brasileiras, Catimbó e Encantaria, do universo luso-católico, Irmandade do Rosário dos Homens Pretos e Mestres Cifrados, e da legislação visigótico-portuguesa, demonstra que o eixo central da relação entre magia, poder e espiritualidade no mundo colonial não reside na prática do ritual em si, mas na função social. Na África centro-ocidental, o uso do ferro, da palavra cifrada e da defuntaria era compreendido como tecnologia comunitária, estruturante e legitimada. Entre povos indígenas do Brasil, as práticas de encantaria funcionavam como mediação entre vivos e forças da natureza. No contexto europeu, porém, especialmente desde o período visigodo e posteriormente na formação do Reino de Portugal, consolidou-se em um modelo jurídico e teológico que classificava toda intervenção espiritual não supervisionada pela Igreja como risco político. Assim, a magia foi enquadrada como malefício, isto é, ação potencialmente subversiva, capaz de gerar autonomia para grupos à margem da autoridade régia. Ao chegar ao Brasil, esse choque de modelos produziu um fenômeno singular: a reorganização dos saberes africanos e ameríndios dentro da estrutura católica, como a Irmandade dos Rosários, onde gestos, sinais e símbolos foram adaptados à linguagem devocional. A cifragem, herdada dos mestres de ferros africanos e reconfigurada pelos códigos rosarianos, tornou-se mecanismo de preservação cultural e autoproteção espiritual. Nesse cenário, elementos como o ferro de Toledo, a porta virada, a água pesada e a própria defuntaria adquiriram dupla função: conservar significados profundos de origem africana e indígena, ao mesmo tempo que se mantinha formalmente alinhados a práticas católicas. Desse modo, a suposta oposição entre magia africana, encantaria indígena e catolicismo popular e as proibições portuguesas revelam-se menos um conflito dogmático e mais um jogo de tradução simbólica. O que Portugal buscava controlar não era o ritual em sua dimensão espiritual, mas a capacidade dessas práticas de criarem redes autônomas de coesão, liderança e resistência. Conclui-se, portanto, que a história da magia no espaço luso-atlântico não pode ser lida como simples confronto entre religiosidade e superstição. Trata-se de um campo de força onde a legislação, espiritualidade e tecnologia como a ferraria ritual, memória dos mortos e a organização social se entrelaçam. A defuntaria decifrada, os códigos do rosário e os saberes jagas, congo e angolanos não sobrevivem apesar da repressão portuguesa. Sobrevivem porque desenvolveram sistemas de cifragem, tradução cultural e ressignificação. Essa contestação não apenas ilumina a dinâmica espiritual das irmandades negras e das práticas coloniais, mas demonstram que a magia, no sentido antropológico e histórico, foi um dos pilares invisíveis da organização social no Brasil colônia, funcionando ora como linguagem de proteção, ora como diálogo
entre os mundos e ora como mecanismo de resistência silenciosa. É bem complexo, é bem difícil para você que está escutando esse fechamento de tese. Dia 20 de novembro é um dia da consciência negra, onde a cultura brasileira faz uma grande reflexão sobre os acontecimentos que formaram esse país. Somos de origem portuguesa, uma origem africana grande e indígena. Tem uma tríade aí, europeia, africana e americana. Então essa tríade formou a população brasileira hoje, como nós todos conhecemos. A parte parda, como hoje a tecnologia chama, porque é muito gênio, é uma mistura que teve que não se vê em lugar nenhum do mundo. Então a América Latina é um caldeirão da sinergia de todos os traços da humanidade, como acontece muito hoje no Brasil. E o que eu quero dizer com isso tudo? Tem muita gente que pega essa questão do dia 20, consciência negra, levanta bandeiras, levanta militância, levanta várias coisas referentes a racismos, referente à questão de pertencimento e merecimento. Mas quando a gente olha a questão cultural, quando a gente dá um olhar crítico, não religioso, mas um olhar racional para questões religiosas, para as questões políticas e para questões sociais que entrelaçaram toda a nossa cultura até chegar ao dia 20, como o Dia da Consciência Negra, a gente entende como esse dia é importante para a gente refletir. Porque quando a gente estuda história, é para a gente entender os erros do passado e não cometer no futuro. E ainda que esse erro venha de uma maneira assim, bem por detrás da cortina, você ter tempo de parar, dar o stop, racionalizar e seguir por outra vertente para que aquele erro não surja de uma roupagem diferente. Aí de repente algumas pessoas dizem, tá vindo com bandeira de esquerda e direita. Não, gente, eu tô falando uma questão do 20 de novembro. Então você que está vendo esse vídeo é uma tese de conclusão a respeito de questões assim, o que levou ao confronto de muitas religiões em si se cruzando no Brasil. Você vê o evangélico brigando com o católico brigando com o espírita brigando com duas pessoas ao mesmo tempo, e duas pessoas brigando com uma pessoa ao mesmo tempo. Tem o pessoal da magia que ninguém fala, gente. Você quando estuda, você vê que tem a magia também. Tem a crença da magia que está no Brasil quietinha aí, ó, caladinha, de biquinho solto, andando aí naturalmente na sociedade, e ninguém fala a respeito da magia. Então, não é um alerta também, me entendam, nem estou discriminando, nem tampouco eu estou sendo preconceituoso, mas eu estou fazendo um parâmetro para você que de repente levanta certas bandeiras. Estuda a sua história, volta numa vertente assim para você entender. Às vezes tem pessoas que estão levantando algumas bandeiras de pertencimento, que meu povo foi sofrido, que tem um samba, que tem um pagode. Peraí, gente. Tem coisas muito maiores do que isso. Tem questões culturais, tem questões de dinheiro, tem ideologia política. Aí quando você olha para a questão lá atrás, você vai além de Portugal, vai lá pro... Como é que eu estava lendo aqui? Quando você cai lá pros... Como é que se fala aqui? Tem um nome... Até eu anotei, gente. Quando você vai para os visigodos, para os suevos, cara, essa galera da magia tá aqui no Brasil esse tempo todo, eles estão caladinhos, gente. A religião da magia, gente. Eu não sabia que no Brasil tinha religião da magia. É um negócio impressionante. Então você vê aí, a gente tem o espírita, tem o pessoal da magia, tem o pessoal evangélico, que é novo, que levantou uma bandeira, e tem o pessoal católico. Então, gente, tem 4 grupos aí, ó. Tá? E os encantados também, que é o dos povos originários. Então, a gente tem 5 tipos de religiões que predominam no nosso país. Os encantados, que é os indígenas, a galera da magia, que é o dos europeus, que fugiram de Napoleão e estão aqui quietinhos, não se envolvem em nada. Os espíritas, os evangélicos, os protestantes e os católicos. Então, pensa aí, reflete a respeito disso. Bye, bye. E estuda. Olha o caldeirão, olha o caldeirão.